Boa noite a todos, meu Niguns Kimbanda, a todos as pessoas que acompanham o meu canal, né, no YouTube. Meu canal que fala sobre vários assuntos. Entre esses assuntos, o primordial é a Kimbanda, né? Sou de uma vertente de Kimbanda Nagô, mas também pratico a Mina Nagô, que é o tambor de Mina, daqui de Belém do Pará, e a Umbanda. Mas a minha centralização agora é Kimbanda, Kimbanda Nagô. Então hoje, gente, trazendo mais um vídeo para o nosso canal, e hoje eu vou falar de um assunto muito importante. Eu sei que muitos falam nos seus canais, e falam muito bem, colocam muito bem. Então, sempre é bom também a gente trazer mais um pouco de conhecimento sobre esse assunto. E que esse assunto ele nunca se esgota. E nunca ele vai se esgotar. Sempre vai ter sacerdote, sacerdotisa, mestres, tatas, pais e mães de santo que vão falar desse assunto, né? E quando falamos mais desse assunto, mais temos que aprender. Que é justamente assentamento de Exu e Pombogira, tá? O que leva nesses assentamentos? Quais são os elementos centrais, que eu posso falar assim a todos, que a gente coloca ali na hora de assentar, na hora de trazer essa energia do Exu e da Pombogira para a parte mais física da nossa realidade material, tá? Então hoje eu quero falar do assentamento de Exu de modo geral. Aí já entra também Pombogira, tá? Coloquei um item importante que eu gostaria de tocar hoje neste vídeo, que são os fetiches que não podem faltar num assentamento. O que é o fetiche? Não é? O que são fetiches? Vamos lá para a questão. Então, antes de começarmos, sempre é bom a gente entrar num conceito, né? Tudo tem um conceito, tem uma definição, tem uma caracterização. E falar de assentamento também temos um conceito. E eu trouxe um conceito bem básico, bem lógico, para você entender. Que assentamento nada mais é do que assentar ou fazer alguém tomar assento. Significa fazer com que algo ou alguém seja colocado sobre uma determinada fundamentação, ajustando as energias e aplicando-as para as diversas finalidades. Um conceito que eu trouxe, que eu até escrevi aqui para não me perder, sobre o que é assentamento. Então, o assentamento, gente, nada mais é do que você trazer a força do seu Exu e da sua Pombogira para a parte física, né? E condensar esta força do seu Exu e da sua Pombogira em determinados itens ou elementos, em determinados locais de fundamentação, para que essa energia ela possa ficar bem centralizada, bem firmada, para que possa trazer para a gente um auxílio dentro de várias utilidades, dentro de várias realidades. O auxílio da saúde, o auxílio de uma abertura de caminho, o auxílio de quebra de uma feitiçaria, de uma demanda, o auxílio em fazer um determinado tipo de resgate. Então isso significa o assentamento. O assentamento nada mais é do que esta força que você vai buscar dentro da sua força de Exu, né, do seu Exu, da sua Pombogira, que nós sabemos que quando nós falamos Exu, fique bem claro um ponto importante, que o Exu ele não possui um corpo material, né? Ele é um ser que possui fagulhas ígneas. O que são fagulhas ígneas? São formações astrais, né? O Exu e a Pombogira, eles têm várias formações astrais.
um ponto positivo, de um ponto negativo ou de uma neutralização. Daí formam-se essas fagulhas ígneas. Tá? O Exu e Pombogira, ele está no plano astral e num campo cósmico. Então a gente traz essa realidade do campo astral, ou do plano astral, do plano cósmico, através de certos fetiches que a gente vai utilizar para montar esse assentamento e trazer esta energia, trazer esta força até a realidade material. Tá? Até a realidade material. A Quimbanda brasileira, ela entende que Exu são espíritos de mortos que receberam o título de uma legião e que agem em conformidade com esta mesma legião. Então nós quimbandeiros, nós acreditamos que além do Exu ser este corpo astral e cósmico, né, ter essas fagulhas ígneas com ele, ele também é um espírito de morto, ou seja, ele possui a nossa ancestralidade, tá? Ele possui a nossa ancestralidade. O Exu, ele está mais perto da gente. Eu já falei isso em vídeos anteriores, né? Mais perto do ser, nós seres humanos, porque ele é a nossa ancestralidade. Daí vem a questão do Ninganga, o feiticeiro ancestral, tá? Então a Quimbanda entende justamente isso, que o Exu e a Pombogira, ele faz parte de uma ancestralidade da gente. Então, se ele faz parte de uma ancestralidade da gente, então a gente tem de buscar cada vez mais essa ancestralidade para junto da gente, perto, para que possamos trabalhar junto com essa ancestralidade e aí dar uma visualização, dar uma mecânica lógica e organizada na hora de você firmar aquele determinado assentamento, tá? Então, isso que vem representar a força do assentamento, né? O Exu, ele é este corpo físico que vai estar direcionado, firmado, montado no processo de assentamento, na força do assentamento, tá? Bom, falei para vocês sobre fetiches, né? Mas o que são os fetiches em si? O que é um fetiche? Ou fetiches? Vou colocar aqui o óculos para mim fazer uma pequena leitura sobre fetiches, tá? Olha lá, nós temos como fetiches, né? O que são fetiches? São um grupo de objetos fetiches, é um grupo de objetos, ou são vários objetos carregados de energias positivas e negativas que possuem poderes sobrenaturais e atributos mágicos. Torno a repetir. O que são fetiches? Isso é muito importante, esse nome, que quase a gente não ouve mais falar. No caso, a gente nem se ouve mais falar os fetiches de Exu, de Pombogira, né? Nada mais, nada menos são do que determinados objetos, elementos que a gente vai buscar na natureza, né? Para criar uma energia positiva ou negativa que possui poderes sobrenaturais. Então se passa por uma ritualística, se passa por todo um processo de organização magista, para que esses fetiches eles possam ter aí um poder, né? Um poder magnetizado, um poder de firmeza desse Exu e dessa Pombogira que você vai assentar, tá bom? O conjunto desses objetos, continuando aí a leitura, acrescido de ritualísticas apropriadas, acabei de falar, cria um campo energético,
muito poderoso que vai possibilitar a formação de um corpo físico para os seres que se encontram no astral. Aquilo que eu vinha falando agora há pouco sobre questão de a gente transformar aquilo que o Exu está no seu corpo astral, cósmico, para um corpo mais físico. Então a gente se utiliza de determinados fetiches, né, para colocarmos dentro daquela estrutura microcósmica, ou seja, dentro de uma determinada formação, de um determinado recipiente, que vai condensar essa energia do Exu e da Pombogira, que está de maneira astral, passa para a maneira material, mas com uma força, com um desígnio desta força, que vai nos auxiliar na maneira positiva para quebrar demandas, feitiços, nos auxiliar de maneira também negativa a mandar também demandas e feitiços, tá? Então isso aí é a força de um assentamento, gente. Por isso que é muito importante nós termos os nossos assentamentos, tá? Principalmente do Exu imperial e da Pombogira imperial da gente, né? Melhor dizendo, do Exu chefe e da Pombogira chefe, aqueles que são os primeiros. Ah, eu posso ter depois outros assentamentos? Pode sim, desde que você saiba como fazer e manter esses assentamentos, tá? Mas isso vai ser para um outro vídeo, para que esse vídeo não fique muito extenso. Hoje nós estamos tratando especificamente de assentamentos e também basicamente dos fetiches que levam dentro desses assentamentos, tá bom? Vamos lá. O assentamento, só dando mais uma pequena leitura, ele é uma forma de recriar um microcosmo, acabei de falar, onde o Exu será cultuado ali dentro e a Pombogira também, tá? Então, para que isso ocorra, o que a gente vai ter de fazer? A gente vai ter de buscar esses elementos, né? Vai ter de buscar esses elementos, e esses elementos, entre esses elementos, existem 4 fetiches, ou 4 elementos que são primordiais, que tem de estar ali como composição de um assentamento de Exu e Pombogira. Quais seriam esses né, fetiches centrais, primordiais? Eu coloco assim de maneira bem específica, tá? Primordiais, tá? Então nós temos aqui, eu fiz aqui uma pequena anotação, tá? Eu gosto tudo anotado, né, gente? Nós temos aqui 4 tipos de fetiches primordiais. Quais são eles? O primeiro, o vaso, né? O vaso de barro, ou o alguidar, ou um caldeirão de ferro, que aonde você vai colocar neste vaso de barro, ou nesse alguidar, ou nesse caldeirão de ferro, ou até também um caldeirão de barro, né? Você vai colocar ali os outros elementos que vão interagir, montar o assentamento do teu Exu e da tua Pombogira. Preste atenção, cada desses fetiches tem o seu significado, tem a sua simbologia, tem o seu porquê de existir ali. O que representa o vaso de barro, ou o caldeirão de ferro, ou uma alguidar, né? Ou um caldeirão de barro? Ele simboliza, ele representa o grande útero negro, tá? O útero, a existência da vida, a transmutação da vida, o ressurgir do nascimento. Então daí a grande máxima de nós assentarmos a força do nosso Exu em Pombogira num vaso de barro, porque ele representa o útero, né? Ele representa justamente o nascimento, o nascer,
a busca de uma renovação da vida da gente. Porque o Exum, ele é caminho. A Pombogira, ela é caminho. Então, quando nós assentamos eles dentro de um alguidar, dentro de um vaso, de um caldeirão de barro ou de ferro, nós estamos ali direcionando ali uma energia do nascimento, representando ali o útero negro. Por que o útero negro? Porque nós sabemos que Exum e Pombogira é esfera, né? Ele é o positivo e ele é o negativo. Então ele condensa as duas energias ali numa só. Daí o útero negro. O outro fetiche de grande importância é o esqueleto, é chamado de esqueleto, né? Ou centro de sustentação, ou a ferramenta cabalística que a gente observa, a gente vê muito nos assentamentos, né? São aqueles ferros onde nós observamos ali, vou colocar de maneira bem objetiva, aqueles desenhos, né? Os garfos, o entrelaçado, muitas vezes coloca uma cruz, duas cruzes, uma estrela. Aquilo ali, gente, é o símbolo cabalístico do teu Exum, da tua Pombogira. É o ponto dele riscado, que ele risca ali, né? Que deveria ser assim, né? Porque antigamente era assim, os meus Exuns, né? O meu Exum que eu recebo, que é o seu Tata Caveira e Maria Padilha da Estrada, eles riscaram o ponto deles para ser depois feito a cabala deles no ferro, tá? Hoje a gente quase não vê isso, né? Mas é o Exum que tem de vir riscar seu ponto e dizer como é que ele quer a sua ferramenta cabalística ali, tá? Então, o esqueleto, essa ferramenta cabalística que é feita através dos pontos riscados daquele Exum ou daquela Pombogira. E também pode ser representado por um boneco de Exum e Pombogira feito também de ferro, né? Como a gente vê muito isso nos assentamentos de candomblé, né? A gente vê muito isso aí em algumas nações de candomblé, né? Dos cultos de nação, que é o candomblé. Nós observamos muitas vezes os bonecos lá, né, como representação daquele Exum ou daquela Pombogira, ou muitas vezes só uma cabeça ali feita, confeccionada de argila, né, que também é uma forma de sustentação magnética de um esqueleto ali, de uma representação de esqueleto humano daquele Exum, daquela Pombogira, tá? Esses pontos cabalísticos, essas ferramentas, ela representa a sustentação da força mágica e universal do teu Exum e da tua Pombogira. Então tá aí a significação. Por que usar essa formação aí dentro do assentamento, né? Por que usarmos essa ferramenta? Ou por que usarmos esse ponto cabalístico aí, esse desenho do Exum, esse ponto riscado dele, feito no ferro? É justamente para representar a força mágica do Exum, tá? Mágico, gente, no sentido de transmutação de energia. Mágico no sentido de que o Exum, ele está ali usando aquele ponto cabalístico dele para ele trabalhar, manipular ali positividades ou negatividades. Vai depender do momento em que ele está ali trabalhando e o momento ali que está passando aquela energia, ou aquele trabalho, ou aquela ritualística feita ali, tá? Então essa que é a grande máxima, né, desse segundo fetiche de grande importância, que é a ferramenta, que também representa a batalha do Exum, né? Como se fosse um escudo que ele vai te proteger o filho dele, né? Porque ele não precisa de proteção, nosso Exum, nossa Pombogira, mas a gente precisa. Daí uma grande realidade também, uma outra significação do assentamento, é para nossa defesa, para a gente ir lá prestar reverência, conversar, pedir, né? Acender lá as nossas velas. Ali está uma representação magista que vem lá do cósmico para a formação materialista
do Exu da tua pombogira dentro do assentamento, tá? E mostrando aí este poder imaginário, esse poder doutrinário em cima do assentamento, tá? Um outro fetiche de grande importância, de grande centralização, é a argila. É a argila, tá? Quase todos os assentamentos, posso dizer assim, quase todos, no geral, sendo de Exu e de pombogira, raramente, com algumas exceções, tem Exu e pombogira que não pede para colocar argila lá, né, no seu assentamento. Por que isso aí? Já vou explicar. Mas 99% dos assentamentos ele é assentado na argila. Na argila, gente. E num tipo de argila chamada argila negra. Essa argila, não digo que seja fácil de encontrar, mas se encontra sim, tá? O negro por quê? Porque o negro ele é obscuro, né? Ele é transmutação, né? Ele condensa aquelas energias positivas e negativas numa só neutralização, tá? Daí o Exu se esfera, né? Então, a argila, qual é o papel da argila? O que é que ela representa? Ela representa uma espécie de sangue negro. É a terra, é o barro, né? Se Exu é caminho e pombogira, então ele é a terra, ele é o barro, tá? É em cima dessa argila que nós tatas, nigangas, mestres de quimbanda, vai manipular essa argila com outros elementos que vai ser incluso ali, né? E dentro dessa manipulação ali vai se colocando, através também das bebidas ritualísticas que a gente põe na boca e laçamos o nosso ofó ali, a nossa saliva, para o Exu entender que aquele assentamento que está sendo ali assentado é para a formação do Exu, para a minha defesa, né? Que eu passo a ser o dono daquele assentamento, o Exu vai corresponder comigo, né? Então a argila é justamente isso, ela simboliza o sangue negro, né? O sangue da terra, o sangue vital, tá? Do reino mineral, né? Ela também representa a formação do corpo de Exu e de pombogira. Muitas vezes você pega aquela argila ali, você vai moldar, né? Vai ali, né? Moldar, né? Colocando assim, no sentido mais correto, um boneco que vai representar aquele Exu ou aquela pombogira. Aí você depois vai colocar ali, né, um outro elemento de grande importância, que são os cauris, ou seja, os búzios, né, que representa a moeda de Exu, né? O búzio representa a moeda de Exu, então a prosperidade. Você vai colocar ali, fazer os olhinhos, a boquinha, tal. Então ela representa o corpo de Exu, o corpo de pombogira. Por mais que ela esteja ali dentro do vaso, ela representa também esse corpo do Exu e da pombogira, tá? Né? É onde nós falamos que a argila, ela condensa 3 teores rítmicos que vem lá do mito de Exu, que são a junção dos 3 elementos, terra, água e hálito, tá? A terra, né, que é representada pela própria argila, e terras que são retirados de determinados reinos, que é outro elemento também de grande importância, e vai ser os elementos secundários a esses 4 elementos centrais, né? Que é o vaso, a ferramenta, que é o esqueleto, a argila que eu estou falando, e os posteriores que eu também vou colocar agora, tá? E forma aí, né, essa engrenagem do corpo de Exu. Então a terra represental, né, que está representado pela argila, e por outras terras que a gente vai encontrar nos reinos de Exu, nos 7 reinos de Exu, né? Então a gente vai lá na encruzilhada, pega um pouquinho da terra, põe lá, vai lá na calunga pequena, né? Pega um pouquinho da terra, põe lá, calunga pequena, cemitério, calunga grande, praia, mar, vai lá, pega um pouquinho, nos 7 reinos de Quimbanda, tá?
Aí mistura com essa argila. E a água? É a água? Sim, pode até ser. Mas também a água é representada pelas bebidas, né? Que a gente mistura ali. Aquelas bebidas ritualísticas como o gin, o marafo, que é a cachaça, né? E outras bebidas que o Exu pede para ser colocado ali, para misturar aquela massa com determinadas ervas também que são maceradas na bebida, né? Que uma coisa muito importante, eu abro aqui um paralelo aqui, um parêntese, e digo o seguinte, gente: esses elementos que eu estou falando, eles são os elementos de centralização de um assentamento, que todo assentamento precisa ter. Mas também a gente não pode esquecer que existem elementos que nós podemos colocar, fora esses aqui, os demais que eu irei citar, tá? Que a gente não pode esquecer de colocar do nosso Exu, da nossa pombogira, tá bom? Eles vão também dizer o que eles vão querer que leve ali no assentamento deles, fora esses elementos, esses fetiches, eu estou colocando para vocês agora nesse vídeo, tá? Então ele vai dizer lá o que ele vai querer também. A gente também tem de perguntar para o Exu da gente, quando ele incorpora na gente, né? A gente chama o nosso cambono. Olha, quando o Exu incorporado, tu pergunta para ele o que ele vai querer lá no assentamento dele, né? Que eu coloque, eu faça a complementação, como já aconteceu, né? Quando Dona Maria Padilha abaixou em mim, desceu em mim, a minha assistente, a minha cambona, perguntou para ela o que era para colocar mais no assentamento dela, e ela desceu uma listazinha, que isso é segredo, a gente não fala, e foi colocado, tá? Então é assim também, gente. O assentamento, ele é um complexo, ele não se forma da noite para o dia. Você pode montar ele hoje, mas depois de uns meses você vai colocando outros elementos ali incluso nele, tá? Então aí é a grande manipulação magista de um assentamento, tá bom? Então a terra, a água, que é a bebida, que são as bebidas, e o hálito é aquilo que nós colocamos aqui, a bebida, espirramos ali naquela argila, na ferramenta de Exu, nos outros elementos, para que o Exu reconheça que aquele assentamento que está sendo moldado, feito ali, é para nossa defesa, para ele nos defender, tá? O último elemento, o quarto elemento de grande centralização, que não pode faltar, esse não pode faltar mesmo. Se os três que eu citei, que expliquei, não pode faltar, claramente, esse que não pode mesmo faltar, que é o ocultar. O que é o ocultar? O ocultar é a pedra de fundamentação de um assentamento. Antes disso, gente, só colocando aqui mais um paralelo, eu falei para vocês agora há pouco, que tem certos assentamentos que não levam argila, que o Exu e a pombogira não quer que leve argila ali. Por quê? Porque tem Exu, tem pombogira que trabalha muito com egum, né? Então quando você usa um assentamento com argila, queira se queira não, você vai prender os eguns ali, né? E tem Exu e tem pombogira que tem um trabalho muito específico com egum. Então eles pedem para que não coloque argila, deixar solto mesmo o assentamento. Por quê? Para que haja o trânsito dele com os seus eguns, tá? Com aquele egum que o Exu, aquela pombogira, trabalha para os trabalhos gerais que ele vai executar ali na casa, no templo de Quimbanda, no terreiro de Quimbanda, tá bom? Então é só essa colocação aí. O ocultar, voltamos lá. E o ocultar, para que serve o ocultar? O ocultar, ele é o coração do assentamento, né? O ocultar, que é essa pedra, que ela é preparada para a realização dos assentamentos, é o coração desse assentamento, né? É a máxima desse assentamento, é o ocultar, a pedra, né? Que essa pedra você pode encontrar ela, né? Você pode utilizar vários tipos de pedra, buscar ela em vários reinos, dependendo também do reino que teu Exu pertence, né? Se for o Exu que vai pelo reino da encruzilhada, tu vai ter de uma encruzilhada
pegar essa pedra, né? Se for lá na Calunga, que é o cemitério, a Calunga menor, tu vai lá no cemitério, se o teu Exu corresponde na Calunga menor, na Calunga maior, então você vai lá colher essa pedra. Mas só que tem uma ritualística que você faz para você colher essa pedra, porque você vai num lugar, né, gente? Esse lugar não é nosso, tem dono, tem moradores, tem moradoras. Então eu preciso deixar algo ali em troca e colher aquela pedra. É uma troca, né? Quimbanda sempre é uma troca. Você nada faz em Quimbanda que você não troque, que você não vai fazer um pagamento ali, não é? Por isso que todos os trabalhos de Quimbanda, seja de amarração, disso e daquilo, precisa ser cobrado. Aí não é pouco dinheiro não, tá bom? Então, o ocultar, ele representa justamente isso, né? Ele é justamente essa pedra, esse coração do assentamento, né? Do assentamento, tá? Queria só fazer uma pequena leitura aqui para vocês, né? O ocultar, acreditamos que o ocultar, ele é, além de ser o coração do Exu, ele também é uma força de centralização de grandes energias que estaria expresso nele, naquele assentamento. Porque o ocultar, a pedra em si, ela tem vários processos, né? Dentro da natureza, ela passa por vários processos, né? De montagem, de modelagem pela natureza, tá? Então ali condensa vários tipos de reino, mineral, vegetal, animal, naquela pedra ali, tá? Bom, e como é que eu faço para ir lá colher essa pedra e trazer? Qual é o ritual que eu faço? Eu vou te ensinar aqui um ritual simples, que não vai precisar de muito elemento não, tá? O que você vai precisar para ir lá no reino, saudar os reis e as rainhas daquele reino, que todo reino tem um rei, tem a rainha, né? Isso daqui, banda antiga, isso nós sabemos muito bem disso. O que você vai deixar lá nesse local? Você vai pegar um pedaço de fumo de corda, né? Aquele fumo de rolo ou de corda. Você vai cortar um pedaço, vai levar com uma garrafa de marafo, a cachaça e 7 moedas correntes. E lá você vai oferecer esse tabaco de corda, tá? Ou esse fumo de corda, ou esse, né? Deixar ele lá e com a garrafa de marafo, abre a garrafa, derrama um pouco em forma de círculo, deixa a garrafa lá aberta e coloca as moedas. Se quiser levar umas velas para acender, também pode fazer. E lá bate seu paô, pede licença, que vai colher uma pedra, explica o que tu vais fazer ali, naquele local, para o rei e para a rainha, para elas entenderem que você vai colher uma pedra para botar no assentamento do seu Exu, na sua pombogira. Tá? Bate paô umas 3, 7 vezes, né? Paô são palmas sincronizadas, né? E vai lá, faz apaga, tudo apaga, né, gente? Depois pega aquela pedra, leva um pano de cor preta ou vermelha, põe aquela pedra ali com toda a reverência, pega, enrola, vira, agradece, canta, bate de novo paô e se retira e não olha para trás, vai para sua casa, vai para o seu templo, tá? Então isso aí é uma pequena ritualística que nós podemos fazer na hora de colher determinados fetiches, determinados elementos nos campos sagrados dos nossos Exuns e Pombogira, ou seja, nos reinos deles, tá? Bom, existem outras pedras que eu também posso colocar no meu assentamento, gente, tá? Eu vou citar aqui algumas delas, até aquelas meio que você vai lá numa casa de artigos religiosos, de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, você também pode comprar essas pedras lá e também fazer a imantação delas, né? Fazer a imantação, chegar, fazer a imantação, botar nas ervas, botar no dendê e tal. Isso aí vai ser um outro vídeo que eu vou ensinar como imantar todos esses processos aí, tá bom? Mas existem outras pedras que você também pode colocar no seu assentamento. Aí que vem a grande máxima. É você consultar através do oráculo de Exu qual é o tipo também de ocultar, que além daquele que você vai buscar lá no reino, o teu Exu também vai querer.
ou a tua pombogira. Isso aí você tem que consultar o oráculo de Exu, ou perguntar diretamente para o Exu manifestado, incorporado, né, em você, ou a sua pombogira. Mas eu vou citar aqui algumas pedras que a maioria dos Exus de pombogira gosta também de ser colocado no seu assentamento. Eu vou citar, gente. Fique bem claro isso aí, não é você pegar agora, porque o Tata Marcelo falou, eu vou ter agora de... eu vou colocar essa pedra que eu achei bonito. Não, nada disso, meu amigo, minha amiga. Tu tem de consultar o teu oráculo de Exu, né? Se tu é discípulo de uma casa de Quimbanda, vai lá com o teu Tata, com a tua mama, né? Pergunta lá para ela lá, consulta com o teu Exu, no oráculo, né, para saber o que ele vai querer ali, além daquela pedra, daquele ocultar que você foi no reino dele buscar, qual é a outra que ele também vai querer ali no assentamento dele. Então eu vou te citar algumas aqui que a maioria dos Exus de pombogira também pede para colocar no seu, né, lá nos seus assentamentos. A águita de fogo, a pedra, o ocultar águita de fogo, o que ele representa? Poder, dinheiro, força e sedução. Pedra associada ao planeta Mercúrio. Outra pedra, outro ocultar, o carvão mineral, que ele simboliza o sangue negro. Ativa emanações, tá, saturninas e atrai dinheiro. Pedra associada ao planeta Terra. Diamante, espiritualidade, força, poder de penetração e corte de coisas negativas. Esmeralda atrai fortuna e bons negócios. Pedra associada ao planeta Vênus. Cristal de enxofre, limpeza, desobstrução e ataque astral. Hematita, confiança. Lápide, luz, lazuli, desculpe aí, tem certos nomes que... Poder no mundo dos antigos, cura, proteção, pedra associada ao planeta Vênus. Uma pedra também que é rara de se conseguir, que é a de lava, né? Pedra que representa os 4 elementos, tá? Os 4 elementos da natureza. Poder de proteção através do fogo, né? Obsidiana, a pedra obsidiana, pedra do elemento fogo, carregada de poder saturninos, de Saturno, carrega o próprio poder de assentamento energético e ativação através da visão espiritual. Olha, gente, esta pedra, você compra ela, né, em casas específicas, né, principalmente casas, né, que vende, né, aqueles artigos esotéricos. A obsidiana é uma pedra de grande magia, viu, gente? A obsidiana tá entendendo? Tem certos Exuns antigos, eu não vou citar quais deles aqui, mas tem um Exu que eu vou falar no próximo vídeo, que é o Sete Cruzes. Ele gosta muito dessa pedra também aí, tá bom? Ônix, a pedra ônix, afasta os inimigos e energias, né, nocivas ao desenvolvimento carnal, material, espiritual e mental. Pedra associada ao poder de Saturno, que promove o autocontrole das energias, tanto positivas como negativas. A pedra da lua, também um pouco difícil a gente encontrar essa pedra, mas encontra. Ela representa a intuição, o psiquismo, o controle das emoções, aberturas oníricas. Pedra associada ao poder da lua, daí a pedra da lua, né? Pirita, dinheiro. Muito Exu pombogira gosta de botar essa pedra lá, né, nos seus assentamentos, que representa o dinheiro. O rubi incita paixões e luxúria, né? O rubi também, olha, é uma pedra de grande poder magista, sabe, gente? Nós que trabalhamos também com o lado do ocultismo, que a Quimbanda, ela trabalha com o ocultismo também, né? Quimbandeiro que falar que não é ocultista, então não sei. Porque se você é magista, você tem uma força ocultista, tá? Então o rubi, ele serve também, é uma pedra que você pode trabalhar com manipulações aí, né, para
trabalhos mais assim voltados para o campo amoroso mesmo, das paixões, das luxúrias, né? Pedra associada ao fogo e ao sangue. Turmalina negra. Turmalina negra. Essa pedra, gente, ela é muito também importante, que ela significa proteção, né? Pedra que é ligada aos poderes salutares, sectônicos e aos sacrifícios. Associado ao planeta Saturno, também representa a força de assentamento energético, muito usado também pelos Exus e pela Pombogira. Ela tem uma similitude com a obsidiana, a pedra obsidiana, o ocultar obsidiano, tá? É uma pedra fundamental para os assentamentos. É a Yang, né? É a pedra Yang, o ocultar Yang. Essa pedra de aspecto, né, furioso, ou seja, né, de aspecto bem, né, com uma formação de ferrugem, né, tá? Ferrugioso, é conhecida como latarita, né? Então essa pedra também é uma pedra fundamental para o assentamento, é essa pedra Yang, né? A pedra Yang é uma pedra também de grande fundamentação, né? Ela tem uma formação meio ferrosa, assim, de ferrugem, né? Na modelagem dela, mas ela é de grande fundamentação, essa pedra para assentamentos de Exu em Pombogira, tá? Então tá aí, gente, os principais ocultares que você pode utilizar, além daqueles que você vai lá no reino, né, do Exu buscar, você também pode utilizar um desses, mas de novo, lembrando, consultando o Exu em Pombogira, você pode também colocar uma dessas pedras ou desses ocultares que eu acabei de citar, tá? Outros elementos que também é de grande importância, depois desses que são de centralização, que eu acabei de explicar para vocês, que é o vaso de barro, né, o caldeirão de ferro, o esqueleto, que é a questão da ferramenta cabalística e o ocultar, tá? E argila, né? Temos outros também que não podem, esses jamais podem faltar no seu assentamento, tá? Esses objetos que eu vou colocar para vocês aqui, eu até coloquei assim, olha, que não pode faltar no assentamento do seu Exu e da sua Pombogira. Esses, de maneira nenhuma, você pode deixar de não colocar lá. Tem de colocar, tá? Tem de colocar. Isso aí é formação de ritualísticas de assentamentos dos antigos, tá? Como eu aprendi lá com a minha mama de Quimbanda. Então, ó, vou citar aqui. Animais secos, tá? Que é usado no vaso de morada, que esse lá no vaso de barro, com poderes, ele representa poderes ocultos, tá? Os animais secos, ele representa os poderes ocultos, uma aranha, né? Escorpião, vespa e por aí vai, tá? Representa esses poderes ocultos, né? E além de representar elementos do psique humano que devem ser trabalhados na jornada evolutiva carnal. Então esse aí não pode faltar, tá? Azogue, o azogue, usado como força de Mercúrio, propicia a dominação da mente dos impulsos que escravizam, pois atua como forte veneno que se usará para libertar a gente de poderes maléficos. Os búzios, chamados de cauris, na antiguidade os búzios eram moedas correntes na África, sabemos muito bem disso. Todavia, no assentamento de Exu, exerce o papel de retentores de energia, ou seja, eles vão reter aquelas energias ali dentro, pois as partes abertas do mesmo recebem a força vinda das ervas,
terra e de todos os sangues que ficam armazenados dentro da conchinha. Costumam usar múltiplos de 7 nos seus assentamentos. Fazendo uma leitura aqui, também deixar claro que isso aqui é tá? Uma apostila que eu elaborei, tá? Com esses elementos aqui, tá bom? Então nós temos aqui o búzio. O búzio, ele era a moeda antiga, né? Representava na antiguidade a moeda, a troca, né? E dentro do assentamento representa essa energia também, né? Ele é um condicionador de energias, pois é dentro esse aí que é mesmo, esse elemento que é mesmo, esse que não pode faltar mesmo, né? Que além dele representar a moeda do Exu e da Pombogira, ele representa ali essa força motriz, esse condicionamento motriz, tá? Onde vai ser colocado ali através das ervas, do egé que vai ser derramado ali, do sangue dos animais, né? Na hora de batizar, o assentamento e tudo mais. Isso também, abro um parênteses aqui, vai ser um outro vídeo. A sacralização dos assentamentos. Como é que se deve fazer corretamente? Bom, cabaça. Quase a gente não se vê muito hoje usar nos assentamentos as cabaças, né? A cabaça é de grande importância, gente. Usada nos assentamentos como um símbolo do mistério de Exu. Na cabaça estão todas as mirongas colocadas dentro delas, pós e outros fetiches. Com a cabaça representa o símbolo fálico e uterino. Olha aí, o que representa a cabaça? Ela representa o símbolo fálico de Exu e a parte uterina da Pombogira. Também reflete o aspecto dinâmico e respectivo do Exu e da Pombogira. Então, de grande importância também, você colocar ali uma cabaça, abrir ela, fazer os fundamentos ali dentro. Quase não se vê mais isso aí em assentamentos. E tem gente que diz assim, não, nem todo Exu gosta de cabaça. Olha, gente, a cabaça, acabei de citar aqui, fazendo essa leitura da apostila, que eu, tá nessa apostila que eu elaborei, que são os elementos centrais da formação do assentamento de Exu em Pombogira, tá? Cabaça, torna a falar, ela representa ali o corpo uterino e o fálico do Exu e da Pombogira, tá bom? Corpo uterino da Pombogira e o fálico do Exu, para ficar bem explicado. O cadeado. Cadeado também é um elemento que não pode faltar. Objetos usados nos assentamentos que necessitam que a energia seja retida. Então, ele retém ali aquela energia que bate ali, né? O cadeado, ele tranca, né? Então ele vai trancar aquela energia negativa e depois evaporar na força na hora que você vai fazer a limpeza, ou vai queimar o assentamento ali, né? Para dar energia, para despertar ali o Exu que está ali, a Pombogira que está ali, se faz a queima, né? Então no cadeado ele libera essa força aí. Nosso entendimento versa que apenas os Exus das almas, Calunga e Cruzeiro devem ter esse fetiche. Aí entra um ponto importante, tá? Tem alguns objetos aqui, gente, que eu tenho também de perguntar para o meu Exu se ele vai aceitar. Acabei de falar para vocês, tem de perguntar. Mas você acabou de dizer que esses não pode faltar. Sim, não pode faltar. Mas aqui eu bati num ponto aqui importante que eu queria mesmo chegar nesse ponto, que é de alguns outros objetos de centralização. O cadeado ele é mais usado para os Exus de alma, Calunga e Cruzeiro, né? Que ele detém esse fetiche, porque são esses Exus que trabalham mais nessa manipulação de quebra de demanda, de quebra de feitiço, de apaziguar determinadas energias negativas dentro ali do terreiro ali, dentro ali do templo de Quimbanda, tá? Ou de Umbanda ou de Candomblé também, tá? Mas e outros também podem ser usados em outros Exus? Pode sim, né? Pode sim, tá? O seu tranca-rua que eu recebo, ele já pediu no assentamento dele um cadeado, uma chave e uma corrente, tá? Então o cadeado ele simboliza isso aí, tá? Ele é justamente, vou tornar a falar, é objeto usado no assentamento que necessita que a energia seja retida, as energias ali, sendo positivas ou negativas, elas são retidas ali no cadeado. Chave, usado como símbolo de abertura e fechamento de caminhos.
tá? Então a chave, ela é usada como abertura e fechamento dos caminhos. Então sempre a gente coloca, né, pede cadeado, coloca lá, né, em cima, não coloca em cima da argila, coloca ele pendurado na ferramenta cabalística do Exu. Você tem que deixar ele aberto lá e a chave colocada dentro dele, ou a chave pendurada do lado dele, tá? A corrente de aço, falar um pouco da corrente também, né? A corrente de aço, usada como forte proteção, instrumento de submissão aos ataques de inimigos, tanto os visíveis como os não visíveis. Os visíveis e os não visíveis, né? Esse fetiche está associado ao planeta Marte. Grande importância a corrente de aço, gente. Que quase a gente não... Hoje a gente não vê, né? Em muitos assentamentos não temos, né? Ah, porque o Exu... Só o Exu de Calum que gosta de corrente e tal. Fica bem com aquela questão lá do fantasma, né? Que puxa corrente, né? Aquela crendice, né? Popular, né? Mas seria bom colocar corrente nos outros Exus, sim. Acabei de falar para vocês, a corrente é usada como forte proteção, tá? Dados. Os dados também dados. Não é só para malandro, não? Não. Objeto usado no lançamento como atrativo de sorte no destino. Não é só malandro que você coloca dados lá, não. No Exus que cortam pelo reino da lira, eles também gostam de colocar os dados lá também. Tu não vai colocar lá no caveira lá, né? Mas dentro da formação de um Exu que corta pela lira, é bom colocar um dado lá, tá bom? Que é objeto de atração de sorte no destino, né? Pode ser relacionado aos oráculos ciganos, tá? Portanto, assim como os cadeados, possui direcionamento, tá? Direcionamento. Entendemos que esse item está relacionado ao reino da lira. Acabei de falar para vocês. As favas são sementes usadas como forma de atrair os poderes ancestrais para o Exu. Cada fava possui qualidades adormecidas que serão despertadas ao longo do rito de assentamento. O pó das favas também é chamado de sangue, pois tem associação com o esperma. Olha aí. Essa aí que não pode faltar em nenhum tipo de assentamento, tem por obrigação de colocar essas favas, essas sementes, né? Que aí vem aí o olho de boi, tal, os tentos de Exu, de Pombogira e outras favas aí, que isso também vai ser um assunto aí para um próximo vídeo. Tá? Ferradura. O que representa a ferradura? Além de ser um símbolo feito em ferro, desde a antiguidade, era símbolo de proteção e boa sorte. No culto de Quimbanda, a ferradura simboliza força para os caminhos, pois permite ao animal, né, o alçamento necessário para andar em todos os terrenos. Tá aí a grande força mágica da ferradura. Ela além de ser um símbolo de proteção e boa sorte, na Quimbanda ela simboliza a força para os caminhos, ela centraliza o caminho para a gente. Então, se o caminho começar a ficar balançado por alguma energia ali não positiva, alguma inveja, alguma coisa, a ferradura está ali no assentamento, pronta para equilibrar, tirar, expugnar essas energias não positivas e centralizar e levar o caminho adiante nosso, tá bom? Lanças ou lanceiros de Omolum. Antigamente, os tatas antigos, eles colocavam essas lanças, tá? Pequenas lanças feitas em ferro. Feitas em ferro, que são elementos de proteção e soterramento de energias nocivas. Antigamente, os tatas, os quibandeiras antigamente, eles colocavam lanças nos seus assentamentos. Eu vi muitos. No assentamento da minha mama ela colocava as lanças lá, que representa justamente isso aí, né? São os lanceiros de Omolum, que vem quebrando tudo que não presta, tá? E, como eu acabei de falar aqui, proteção e soterramento de energias nocivas. As lanças de madeira, que tem a de ferro e tem a de madeira. As de madeira possuem as mesmas funções dos lanceiros de ferro,
Todavia são usados nos feitiços dos povos das matas, mas usado aí para o Exum que corre pelo reino da mata, tá? Outros feitiços também. Hoje o vídeo está um pouco extenso, gente, mas é de grande valia, de grande estudo. Imã ou pedra imã, usado como campo magnético, conecta os polos, abre portais astrais necessários para atrair ou repelir energias, tanto energias negativas, tanto atrai positivas como repele as negativas. Moedas antigas associadas ao moedas antigas ou moedas antigas associado à força nacional, né, as moedas nacionais ou as moedas estrangeiras, usada como ponto de riqueza dos antepassados. Moedas possuem o poder de comprar e corromper alguém quando necessário. Quando colocadas no vaso, ou seja, no assentamento, são objetos que se multiplicam no campo astral e concede o poder de barganha ao Exu. Então, grande valia as moedas, tanto estrangeiras como nacionais, né, que colocada no assentamento, no vaso de Exu, no assentamento de Exu, vai justamente criar aí, né, um objeto de múltipla formação, né, de múltipla formação, de prosperidade, né, de riqueza, e serve como barganhar com o Exu na hora que a gente quer um favor dele, uma graça alcançar dele, tá? Então, as moedas antigas, tá? As moedas antigas, tanto nacionais como estrangeiras. As moedas correntes, tanto nacionais e estrangeiras, usada como ponto de riqueza e abertura de caminho. Age como uma força de transição monetária imediatista. Quer dizer, as moedas correntes, o que são moedas correntes? As moedas da nossa atualidade, né? Então são moedas que a gente coloca no assentamento para justamente criar esse fluxo de abertura de caminho e nunca deixar nossos caminhos, né, sem esse fluxo de abertura positiva. Tá? Ossos. Os ossos são símbolos de temporalidade e imortalidade, porém são feitiços usados para renascer o poder dos mortos. Possui uma relação estreita com a Golgota. Por tal motivo, os Exus e Pombogira da Calunga, Cruzeiro e Alma usam caveiras e cruzes como símbolo de suas legiões. Então, os ossos eles simbolizam justamente a ideia do tempo, a temporalidade, a mortalidade, o fluxo de renascer, que os ossos ele é força, do renascer da força, né, da ancestralidade, né, do culto aos mortos, né, a formação da centralização do oculto ali naquele assentamento. Parafuso de trem. Feitos em ferro, são objetos usados para prender os trilhos e assegurar o percurso dos trens através da fixação dos trilhos, carregados de energias provindas do constante atrito. São poderosos feitiços para garantir que a jornada carnal dos adeptos esteja protegida dos desvios acidentais. Então, daí colocar o parafuso de trem, né? Porque ele vai justamente impedir que a gente, dentro da nossa vida diária, algo de ruim aconteça com a gente, né? Principalmente questões de acidentes, né? Que a gente vive num mundo, né, gente, cheio de coisas boas e ruins. Então, quando você coloca um parafuso de trem, justamente ele vai representar isso aí, essa força motriz, né? Como se fosse um imã ali que te deixa em pé ali e não te deixa ficar bambo nem pelo lado nem pelo outro. Deixa sempre ali na retidão, sempre no caminho de força, tá? O pó de ouro, usado como força solar, que atrai riqueza e glória. O pó de prata, usado como força lunar, é fortemente associado à noite e às trevas. O uso no culto é para que exista a conexão da psique dos adeptos com as energias de Exu,
além de promover a intuição e proteção ao longo das jornadas astrais. Pó de bronze, usado como força de fogo, associado ao Sol. Esse metal é atrativo de riquezas e glórias. Pó de cobre, usado como força de Vênus. Trata-se de um metal receptivo, fortemente associado à polaridade negativa e feminina. Olha só, interessante. Seu uso propicia a atração da sensualidade e prazer. E por ser um grande condutor de eletricidade, também atrai a sorte. Esse pó de cobre, junto com o de bronze, não pode faltar. Né? Até o de prata pode, mas também não. Né? Mas o de bronze tem de estar ali, o de cobre também. Pó de alumínio, usado como força de Mercúrio. Esse metal está associado à habilidade de expansão ao centro astral. Tá? Então, gente, é essas, né, informações, né, que eu gostaria, que eu trouxe hoje para vocês, tá? Tem mais uma aqui. O punhal, né? O punhal também eu acho importante. É feito de ferro, coragem, a força marciana de guerra. Nos vasos de assentamento, são peças fundamentais para soterramento de energias, dissolução de feitiços e ataques espirituais, pois são propagadores do fogo. Representam no microcosmo uma das armas de Exu, que assim como os garfos e tridentes, que também vão ser colocados lá, não podemos esquecer disso também, gente. Os garfos, né, que são os tridentes, que exercem o papel fundamental, tipo igual ao punhal, tá? Igual ao punhal, que condensam hierarquias aos Exus e Pombogiras, tá bom? Então eu espero que tenha ficado claro esse vídeo, essa explicação de hoje. Desculpe o vídeo ficar um pouco extenso, gente, mas eu tinha de passar essas informações, esses fundamentos, tá? Vamos ensinar o que é certo, o que é correto, né? Dentro daquilo que a nossa quimbanda prega de maneira prática, correta, sem ilusão, sem colocar mais outra questão ali que não seja o que é certo para levar dentro de um assentamento. Lembre-se, assentamento é algo sério e que precisa ser trabalhado, pensado de maneira correta e com fundamentação e com experiência espiritual. Meu Ningunzo equibanda a todos, tá? Tenho uma grande luz na força do Exu e de Pombogiras.